Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos a reunião para a troca de coração. A primeira acontece às 7 da manhã em São Paulo. Depois às 9, 15, 19 e 30. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Domingo, batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Se até hoje você não fez uma aliança com o Senhor, faça, porque Jesus está voltando. Faça. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Olha o que diz aqui em 1 Samuel 4, 1. E vamos lendo, vamos ver até onde paramos. E a palavra do Senhor espalhou-se por todo Israel. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeg. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel e, intensificando o seu combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Muito bem. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos filisteus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento, ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda a espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam fortes e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria, a arca de Deus foi tomada, os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias morreram, e por aí vai. Muito bem. Como estava Israel nessa época? Estava sendo liderado por Eli. Eli era o sumo sacerdote, pai de Hofni e Finéias, que também eram sacerdotes. Quando se fala de sacerdotes, para você entender, nos dias atuais, estamos falando de bispos, pastores, missionários, apóstolos e por aí vai.
Então, Eli era autoridade em Israel. Eli era autoridade. Só que a obediência de Eli era uma obediência parcial, não era uma obediência radical. Por isso Israel começou a sofrer dessa maneira. Porque a autoridade que estava lá, sobre o povo, sobre o país, a autoridade espiritual daquele lugar, era uma autoridade que praticava uma obediência parcial. Ele tinha 2 filhos, os filhos dele eram sacerdotes também, mas eram corruptos, eram imorais, estavam envolvidos em vários casos de corrupção e imoralidade. O povo via, falava. Eli chegou a repreender os filhos, mas jamais tomou uma atitude com eles. Quando ele deixou passar coisas tão importantes, porque ele deixou, infelizmente, bem claro que ele não andava por fé, ele andava por sentimentos. Pesou mais o seu sentimento de pai do que a responsabilidade que Deus havia colocado nas suas mãos. Deus falou sobre a condição em que estava a sua casa, o repreendeu e disse a ele que tinha um projeto perpétuo com ele e a família dele. Mas que agora, Deus ainda usou essa expressão, longe de mim tal coisa. A partir de agora as coisas mudam, porque você honra mais a seus filhos do que a mim. E eu vou honrar quem me honra, Deus disse para ele. E quem me despreza, eu vou tratar com desprezo. E a partir dali, não demorou muito, Deus agiu nessa questão. A Bíblia diz que quando a lâmpada do Senhor estava, ainda não havia se apagado. Porque é visível que, como liderança, ele estava falhando, ele não estava reabastecendo a lâmpada do Senhor, no templo do Senhor. E quando nós falamos de lâmpada, nos dias de hoje, estamos falando de vida, de azeite, o Espírito Santo. O templo do Senhor somos nós. Não é à toa que a Bíblia diz, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Tem muitas pessoas dormindo espiritualmente, estão prestes a morrer. Quando você não reabastece a sua lâmpada, a sua vida, com a presença de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo, essa lâmpada vai apagar. Você vai acabar morrendo espiritualmente. Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Ele não vai atuar na vida de uma pessoa que está numa condição espiritual morta. E espiritualmente, Israel estava sendo muito mal conduzido. Então, Deus levantou Samuel. E chegou o tempo de Deus tratar. E o Senhor havia falado, eu vou tratar duramente. Ainda ele disse para Samuel uma coisa, eu vou fazer algo em Israel que vai tinir os ouvidos. E fez mesmo. Você vê que quando a bênção de Deus não está sobre uma pessoa, sobre um lugar, as coisas não andam. Pois foram para uma guerra contra os filisteus. Acamparam num vale chamado Ebenezer. Ebenezer quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Morreram 4.000. Sofreram uma derrota terrível. Para mostrar para as pessoas que se você não estiver praticando a obediência, você pode acampar em Ebenezer. Você pode estar no lugar onde representa o significado de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas o Senhor não ajudou, não. Porque você pode estar num lugar
que leva o nome de Deus. Mas se falta obediência, falta tudo. Por que eu estou sendo derrotado? As autoridades perguntaram, por que o Senhor permitiu que nós fôssemos derrotados, que perdêssemos para os filisteus? Por quê? Talvez essa é a sua pergunta mesma das autoridades de Israel. Por que eu tenho sido derrotado? Por que o meu ministério não vai? Por que a minha vida não vai? Por que isso e aquilo? Por que eu estou perdendo para os filisteus? Por que eu estou perdendo as batalhas? Por que eu só perco? A resposta está na prática de uma obediência radical. No caso do Eli, havia uma obediência parcial. Parcial. E obediência parcial não é obediência, é desobediência. Essa historinha de que religiosa, que eu falo de Deus, Deus é tudo, perco tudo, mas não perco a minha fé em Deus, porque Deus, se Deus fosse pirulito, já tinha derretido. De tanto que fala de Deus e Deus. Só que são pessoas rancorosas, fofoqueiras, julgadoras, caluniadoras, críticas, zombadoras, não são íntegras, são covardes, devem e não pagam e nem dão satisfações, fogem dos seus credores. São cristãs. Têm frases de efeito e se apresentam e falam de Deus, mas são galhos secos. Não tem frutos. Não tem frutos. Até gostam de dizer, busca Deus pelo que Ele é. E busca Deus, e coloca Deus em primeiro lugar. Mas não tem vitória. A vida é uma vergonha. Como estava a vida de Israel. A vida é uma vergonha. Usam a palavra, mas não praticam a palavra. São hipócritas. Como os religiosos, os fariseus, mandavam o povo fazer uma coisa, mas eles mesmos faziam outra. O próprio Senhor Jesus disse, podem fazer o que eles estão falando, porque o que eles estão falando até está certo. Mas não façam o que eles fazem, porque o que eles fazem está errado. Saber falar, eles sabem. Mas obedecer, eles não obedecem. Eles sabem ensinar os outros, eles sabem dizer o que os outros devem fazer, eles sabem criticar as obras dos outros, eles sabem falar. Falar eles sabem, eles só não sabem agir, obedecer, praticar. Ele sabia ensinar, mas não sabia obedecer radicalmente a Deus. Hofni e Finéias eram sacerdotes, mas nunca conheceram a Deus, porque eles não tinham temor nenhum. Acamparam no vale de Ebenezer. No vale de Ebenezer tudo vai dar certo, porque o Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor, e porque eu estou no vale de Ebenezer, o Senhor vai me ajudar. Não! Não vai. Ele vai te ajudar se você for obediente a Ele. Porque você pode estar no lugar considerado mais sagrado da face da terra se você não obedecer, obedecer, obedecer e obedecer radicalmente a palavra. É conversa afiada. Nada vai acontecer. Sofrer uma derrota grande. Mas maior estava por vir. Aí disseram, vamos a Siló, vamos pegar a arca do Senhor, porque com a arca do Senhor nós vamos vencer os filisteus. O povo gritou naquela segurança, agora os filisteus vão levar uma coça daquelas, porque nós estamos munidos de toda a força, porque nós temos a arca, e nós temos a arca. Acontece que eles usaram a arca como um amuleto. Como muitas pessoas têm usado a Bíblia como amuleto. Têm usado apenas do Evangelho. Faz uso do Evangelho
para tirar proveito, mas não praticam. Eles usaram a arca como amuleto. Quem foi acompanhando a arca? 2 sacerdotes corruptos, imorais, que roubavam as ofertas, que estavam ali, e os interesses eram totalmente contrários aos judeus. Eles não estavam nem um pouquinho interessados em ajudar o povo, mas tirar proveito apenas. Foram com a arca, mas usaram a arca como amuleto. Apenas usaram a arca. Sabe o que aconteceu? Sofreram um massacre. Um massacre. 30.000 soldados foram mortos. Hofni e Finés, os 2 sacerdotes corruptos e imorais, foram mortos, e a arca do Senhor foi tomada pelo inimigo. A vergonha, como diz, a glória de Israel foi tirada. Tiraram a glória de Israel. Porque eles tinham tudo. Acamparam no Vale de Ebenezer, usaram da arca, mas não obedeciam. Aí está. Veja bem. É igual quando eu vejo pessoas apegadas a todos esses rituais. Quantas pessoas que vivem apegadas a esses rituais? Elas estão apegadas a coisas que não têm o menor poder, quando elas deveriam estar obedecendo a Deus. Eu vou pegar na arca, eu vou tocar na arca. Para começar, na nova aliança, a arca não tem importância nenhuma, não tem poder nenhum, não tem nada, não tem nenhuma importância na nova aliança. A nova aliança é o sacrifício de Jesus, o véu já se rasgou. A arca não significa nada na nova aliança. Na nova aliança ela não tem poder nenhum. Você pode olhar para a arca, tocar na arca. Nesse tempo que a arca tinha toda a importância e poder, era a representação de Deus. A arca pela arca não pode defender Israel. Arca por arca, arca usada como amuleto, não pode defender Israel. Não pôde defender Israel. Porque a única forma de uma pessoa ser vitoriosa na vida não é acampando no Vale de Ebenezer, ou carregando a arca do Senhor, ou qualquer outro amuleto. Coisas consideradas sagradas. É obedecendo a palavra de Deus, é andando em integridade, em retidão, sendo um praticante da santificação, é sendo verdadeiramente um cristão íntegro, que fala a verdade, que não foge da verdade, que não vive de máscara, de religiosidade, emocionalismo e conversa fiada. Talvez você já fez de tudo. Já acampou no Vale de Ebenezer, foi para o lugar que é Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus não ajudou. Já pegou a arca, foi para a guerra com a arca, até a arca, até o considerado sagrado foi tomado pelos inimigos. A arca foi tomada pelos inimigos. Porque, na verdade, foi usada como um amuleto. Compreendeu? Porque quando você não obedece a palavra, e você só deixa aberto, você pode deixar 10 Bíblias abertas na sua casa, no Salmo 91, tendo a certeza que você vai ser protegido. O que te leva a viver em poder, o que te dá poder é a sua obediência. Obediência é igual a poder. Se você não obedece, você não tem poder. O que dá poder a você é a obediência. Obediência é igual a poder. E eles acamparam no Vale de Ebenezer. Eles levaram a arca. Mas só foram derrotados. Eles tinham tudo, mas não tinham o principal, a proteção de Deus. E por que eles não tinham a proteção de Deus? Porque eles não eram obedientes. A única maneira de você parar de sofrer derrotas é sendo obediente a Deus. Você tem que ser obediente a Deus. Porque se você não for obediente, você pode estar envolvido com tudo relacionado ao cristianismo. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa. Você pode estar munido de tudo considerado sagrado. Entendeu?
Você pode ir 2, 3 vezes por ano em Israel e pegar tudo, todas as águas, todos os azeites, todas as mirras, e em todos os lugares considerados sagrados. Sua vida não vai sair do lugar. Porque nada disso tem poder de mudar a vida de uma pessoa. Entendeu? Não é tomar banho no Jordão, ou beber da água do Jordão, ou se lavar com a água do Jordão, ou ir para o Mar Vermelho, ou passar por todas as fontes de Israel e todas as águas de Israel, e pegar todas as pedras e a terra, e fazer isso, e subir e descer o monte, e ir no lugar tal, e no lugar tal, e no vale tal. Você precisa obedecer a Deus. Nada disso significa se não há obediência. Não é isso que muda a vida das pessoas, mas obedecer a palavra de Deus radicalmente. Obedecer a Deus radicalmente. Acampar no vale de Ebenezer, levar a arca, não significa nada. Se significasse, nesse tempo em que a arca era a coisa mais sagrada, eles não teriam sofrido um massacre como sofreram, e a arca não teria sido tomada pelos inimigos. Porque a arca usada como amuleto não tem poder nenhum. A única coisa que tem poder de mudar a vida de uma pessoa é obediência. Falar a verdade, ser honesto, ser íntegro, ser verdadeiro. Ser um praticante da verdade. Entendeu? Largar de ser invejoso, crítico, julgador, viver em contenda, levantando contendas, guardando amargura, com ódio, não tem perdão, é só mágoa, ódio, boca pesada. Isso não te leva à vitória. Viver desse jeito, você pode estar aí se apresentando como cristão e falando ao Senhor, porque o Senhor, você é mais santo do que todas as outras pessoas, mas na prática sua vida é um fracasso porque você não obedece. Blá, blá, blá é só blá, blá, blá. Entendeu? E tem um monte de pessoas, um monte de cristãos que não andam em vitória, que não são cristãos vitoriosos, porque só tem blá, blá, blá. Blá, blá, blá. E blá, blá, blá. Palavras ao vento. Prática zero. Integridade, nem sabe o que é isso. Temor? Não. E Deus está falando com você. Virar evangélico, virar pastor, virar algum líder, abrir igreja, fazer movimentos, teoricamente fazer movimentos, não significa nada se você não é um obediente radical. Obedecer a palavra é o caminho. A única coisa capaz de fazer de você uma pessoa vitoriosa é a obediência radical. Se você quer ser uma pessoa vitoriosa, andar em vitória, ser um cristão vitorioso, obedeça a Deus sem deixar faltar nada. Esteja diariamente vigiando, pensando, prestando atenção nos seus pensamentos, trabalhando o que precisa ser trabalhado, não se distraia, investindo na sua vida espiritual e tendo um relacionamento com Deus, recebendo a palavra de forma revelada e obedecendo, custe o que custar, negando a si mesmo e seguindo a Jesus todos os dias, pegando a sua cruz e seguindo com obediência, obediência. E não é só ficar com essa, tem que obedecer, porque o caminho é obedecer. Isso é fácil falar. Estou falando de prática. Estou falando de uma conduta diária, da hora que você se levanta até a hora que você vai deitar. Ser um cristão verdadeiro. Não cristão de redes sociais. Não cristão para se aparecer aqui e ali. Cristão na sua vida privada, oculta, no seu dia a dia.
sendo um exemplo onde você está, onde ninguém está vendo, saindo por aí como uma pessoa comum, mas fazendo a diferença através de uma conduta íntegra, resplandecendo a luz de Cristo, salgando as pessoas, porque realmente é um cristão verdadeiro, não uma farsa. A única coisa capaz de defender você e te levar a lugares altos é obediência radical. Obediência parcial não é obediência, é desobediência. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dia 3 de julho, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Dia 3 de julho, propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. Momento da oração. Deus Todo-Poderoso, eu oro para que essa pessoa se vista dessa palavra, que o temor venha descer sobre ela e repousar, que ela tenha o entendimento e o entendimento revelado. Eu faço essa oração continuamente, porque a primeira coisa que tem que acontecer é uma renovação mental, é o entendimento da sua palavra e é o receber a sua palavra de forma revelada, não de forma religiosa e emocional. É te conhecer de verdade, é ler e absorver e implantar na vida sem deixar faltar nada. Dá vitória a todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis que têm nos abençoado, têm abençoado essa obra. Eu peço prosperidade e abundância para cada semeador. Desperta mais semeadores, porque nós precisamos. Talvez essa pessoa tenha sido tão abençoada, alimentada por esse programa. Esse programa tem sido uma fonte de vida, de alimento, a igreja dela, mas ela não, até hoje, não semeia. Que ela se torne um semeador, porque com certeza o Senhor vai honrá-la por isso. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo despertadas e movidas para a direção certa. Obrigada, meu Deus. Muito obrigada, Senhor. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico, e onde vou estar amanhã às 19h30 com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Esteja entre nós. Se Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.